Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Mas tu fizeste mesmo? Pus mesmo a gravar. É tipo um especial para a net. Falar do voto útil da forma porque mais acabámos- inútil que conseguimos. Sim, acabámos por não falar do voto útil, que eu acho que foi muito alavancado por uma... Eu não sei se foi uma crónica, se foi eu só li o que ele... Não pago o Expresso neste momento, depois não posso ler as crónicas todas, não é? Então li aquela publicação que ele faz e depois ele dá o link e eu já não vou, não é? Mas nessa parte... Olha, não sei se ouves este avião a passar aqui, não é? Ouve-se bem. Pôs-se a gravar para isto. Tivemos a não gravar e ele não apareceu. E agora... Nessa crónica, Daniel Oliveira, na parte que ele partilha, ele diz que acha que o que o PCP fez é uma inconsciência total para com os municípios de Lisboa. O PCP, que tem uma ideia própria para Lisboa, cometeu o erro de não se juntar a uma coligação de esquerda que, na maior parte dos seus pontos, vai contra aquilo que o PCP quer fazer em Lisboa. O PCP sabe que tem um candidato interessante, além de muito inteligente, é muito carismático, e isso também faz falta naquele partido em particular, acho eu, que consegue colocar em boas palavras as ideias que o partido tem. É muito conhecedor daquele... É vereador há muitos anos, sabe exatamente o que é que foi feito pelo PS, pelo PSD, e quem é que votou no quê. Nunca faria sentido nenhum para o PCP, nem que o candidato fosse horrível, o PCP iria, neste caso em concreto, juntar-se. E ser um indivíduo como o Daniel Oliveira, às vezes, não era mais de questionar o LIVRE e o Bloco de Esquerda, porque é que eles acharam mais relevante juntarem-se a Alexandra Leitão, que nada tem a ver com aquilo que eles depois, quando falam, querem dizer, e não se juntarem ao PCP eles, com um candidato forte como tinham ali. Isso nunca foi questionado, nunca ninguém se levantou e disse assim: Tavares, porque é que tu te juntaste à senhora Leitão, que ainda por cima é um apelido que está a começar a ter mal, a ganhar desprestígio, penso eu, aqui pelas suas representantes que têm aparecido, os representantes do apelido, pá, enfim, não é? E eu não acho que a ideia de voto útil traga algo de bom para a democracia, nem a curto nem a médio prazo. Temos que nos juntar, ou seja, temos que nos juntar para combater o Chega, temos que nos juntar para combater o Moedas, temos que nos juntar... Não, isto coloca as pessoas que votam num ponto de... Aquilo realmente em que tu acreditas não interessa é combater aquela ideia que tu não gostas, mesmo que tenhas que votar em ideias que tu também não gostas assim tanto. E eu acho que isso reduz o espectro político, e não só, eu acho que eu até fui recordar aqui o livro A Condição Humana da Hannah Arendt. Ela não fala exatamente, acho que não é o termo, não é voto útil que ela fala, mas tem a ver com o facto de haver muitas vezes obrigares quase a ver o espectro político em 2 ou 3 focos. Tu reduzes a parte estratégica da política, causas nas pessoas uma alienação política, porque no fundo os cidadãos pensam: se isto vou votar neste que está junto com aquele para combater o outro, o que é que me interessa isto tudo, não é? Reduz o pluralismo político e acaba por causar diz ela, uma desistência, porque não há uma ação política autêntica e leva a uma desacreditação. Portanto, eu neste caso em concreto, ainda por cima com um candidato tão forte, e acho que foi o Pedro Vieira que disse há uns dias, chega a ser curioso, e é que depois este documentariado já foi exposto noutros sítios, em podcasts do Observador, em comentário de várias índole, esta ideia do Daniel Oliveira e do voto útil, que depois foi sendo propagada por todo o lado, até pelo ex-ministro João Costa e tudo mais. E ele dizia: é engraçado que parece que o PS vai perder em Lisboa,
ou se perder, a culpa é de um partido que até agora era completamente irrelevante, que não tem uma ideia, que está envelhecido e que está... Não deixa de ser curioso, que afinal esse partido é que faz com que o PS seja fraco. E pronto, e era isto que eu tinha a dizer sobre, mais ou menos sobre o voto útil. Eu nunca pensei a fundo nessa expressão voto útil. Ela é usada a desbarato em todo tipo de eleições. Não obstante, a sua propagação parece-me que no caso das eleições locais é ainda mais disparatado. Porque assim está a condenar os partidos que, em média, têm menos votos a não existir. Ou Exatamente. aglutinas-te aos maiores, ou então não existe. Porque E acaba-se o pluralismo. Não é? E isto aqui é também manifestação de outra coisa. Quando há eleições, estou a pensar nas legislativas, e não há uma maioria absoluta. E então tem de existir aquilo que tem por base a democracia, que é um diálogo, uma negociação perpétua. E parece que há sempre essa vontade de nos afastarmos do exercício democrático da negociação. Sim. sempre... Eu tenho que ceder ali, tu tens que ceder aqui. Não. Ou vamos todos, ou ficamos lá com o tacho todo. Esses partidos, os maiores, exibem uma desconfiança em relação ao exercício democrático. Não têm fé nas suas próprias palavras, nem têm fé na palavra do outro, não fé no consenso. E às vezes até mais profundo, que não têm realmente... a fé aqui no sentido religioso. Sim, mas essa fé de acreditar nas suas próprias ideias, porque se a tua ideia é assim tão boa e se tu acreditas que ela de facto vai resolver um problema, isso devia ser o bastante para tu conseguires convencer não só os teus votantes, mas as pessoas que politicamente estão no teu espectro mais próximo, né, diria assim, de que, olha, votem nesta ideia, que esta ideia vai fazer de facto bem e vai resolver aqui um problema, ou vai fazer com que a cidade seja melhor neste aspecto. Mas não, a desconfiança é de tal ordem que nós nem debatemos ideias, nós vamos todos juntos e para logo se vê. O que interessa é abater o outro. Eu aí... como é que eu me inclino em relação a isso? Inclina-te com calma, que nós nunca sabemos. Inclino com calma, que já não tinha idade para me inclinar à bruta. sim, isto. Depois uma pessoa tem que meter baixo e depois... meter baixo e depois médicos ao barulho e depois a economia portuguesa... vais parar a uma CUF ou uma coisa assim, que já não há... E a economia portuguesa ressente-se da minha atividade. Sim, da tua falta de produtividade depois. Sim, e depois vê um ministro, não atingimos os números que éramos para atingir porque este cabrão meteu baixo. Mais uma vez, inclinou-se. Isso adoençam, é uma abstração. Vejam os outros países, em relação, não há pessoas em condições piores do que este rapaz a trabalhar. Que já se inclinaram sobre temas. O que impede Portugal de ser uma potência mundial são os direitos humanos. Está dito. Mas eu disse depois há uma polémica, mas eu disse como presidente da minha associação de pais na escola do meu filho, atenção. Depois eu disse como ex-delegado de turma do sétimo ano. Em 92, atenção. Mas, dando enfoque na expressão voto útil, isso depreendemos que é a oposição... O próprio nome é malandro. Inútil. O voto inútil, não é? Então, se há voto útil, há o voto inútil. E ao haver voto inútil, tu estás a quebrar esse princípio da democracia, que é, há votos que valem e há outros que não valem. E neste sentido, os votos que valem se estiver de acordo com aquilo que, às tantas, não é defende, porque já percebemos que aquilo que alegadamente defendem nos programas, depois na prática será outra coisa. E é por isso que também não se esforçam, não se esfalfam a gerar ideias, porque amanhã pode ser outra coisa. Sim. E também quem é que leu? Não vamos estar aqui com coisas. Parece-me quase aquele sintoma que se via nas escolinhas de um gajo que era visivelmente melhor que os outros. E isso causava um desdém patológico pela turma. E às vezes apelidavam logo marrão. Ou seja, ele saía-se bem em que circunstâncias fossem. Começávamos a vê-lo de lado, não é o cool, arranjávamos forma de o marginalizar. É engraçado que a política devia estar cheia de gajos que estavam no cesto da Gávea lá em cima e que nos dissessem, fossem os primeiros a dizer terra à vista. É isso que nós queremos. Terra à vista, está ali terra à vista. Comecem a ir um bocadinho além do nevoeiro,
Opa, já que não há Dom Sebastião, digam que é uma terra à vista, digam um sítio, um futurzito. E parece-me que quando chega, saindo desses horizontes do empreendedorismo, porque anda tudo engalfinhado, o próprio Moedas também foi um grande partidário que acreditar no futuro, segundo o Web Summits ou outras do género, e depois vai saber... Uma mistura entre tecnologia e beatismo. Foi o que ele... Exatamente. Em vez de mostrar uma ideia que nos guia, é por aqui vai haver terra, por aqui, o que nós estamos... O que a nossa sociedade, ou o nosso governo, ou o nosso sistema político está a criar é uma montanha que está farta de parirratos. Isto anda a parirratos uns atrás dos outros. Nós estamos no campo, ouvimos uns gemidos, ouvimos, o trabalho de parte começou. Agora é que vai ser uma ideia do caraças, não? É mais um rato. Mais um rato, mais um rato, mais um rato. As ambulâncias andam loucas na montanha. Mais um rato, mais um rato. E porra, quando é que há pá aí uma semente de futuro? Quando tu dizes, por aqui há terra, tu estás-te a comprometer. Não é? Sei lá, às tantas preferes estar debaixo das saias do branding do partido, é apenas isto, acreditando que aquilo ainda significa alguma coisa, como se a esquerda e a direita, grande parte que a gente falou em episódios, o PS, ou seja, quase todos estes partidos já vivem à sombra do seu nome. Porque se nós tivéssemos, fala lá com a história do teu partido e vê se entendem. Sim, conversa com esse legado e depois diz-me conversa, e às tantas era o legado com um pau sai daqui que não pertences aqui, não é? Seria engraçado criar uma espécie de personagem que era o passado daquele partido, os ideais que forneceram matriz para aquele partido e os novos integrantes do partido, e perceber haveria desaguisado. Claro. Em relação ao PCP, parece-me isso... Na questão do partido está envelhecido, está mesmo muito envelhecido. Há dias estava um grupo era uma arruada, mas era uma arruada caquética de pessoas que saíram um bocadinho do lar. É uma associação recreativa. Poucas pessoas, mas, ou seja, aqui está às tantas, tudo parece um sketch. A política portuguesa tornou-se uma grande paródia de si própria. A vários níveis, vários tons, depois depende da voz de cada partido. E até nos vídeos que nos vão chegando de campanhas por todo lado, ou seja, também há pouco espaço para o Batáguas e o Ricardo Pereira conseguirem trabalhar sobre isso e terem mais graça. No outro dia a Catarina até dizia... Mas deixa-me só fazer veres aquilo que será um projeto de uma arruada do Partido Comunista em que os integrantes são todos velhotes com problemas de mobilidade. Isto tem graça. E depois às vezes com os slogans, tu podias trocar um slogan do Chega para outro. Os slogans são todos iguais. Revela mais uma vez a falta de audácia e eu não me vou comprometer com a terra à vista. Gera slogans que tanto podem ser usados à esquerda ou à direita. Vamos misturar tudo. E depois vemos aquelas figuras caminhar quando na prática não conseguem caminhar. Eu acho que tudo se tornou uma grande paródia. Tornou-se uma grande paródia. E depois aparece uma figura ligeiramente contrastante. E isso perturba, é destoante, não é? Um gajo que realmente tem uma ideia, parece-me que isso é aplicável na política, mas é em todo o lado. Há uma turba, há um grupo de pessoas, formou-se um círculo de legitimação, pode acontecer na comédia, na política, e há um momento em que, seja de fora ou vindo de dentro, mas a singularizar-se, começas por ouvir uma ideia que nunca houve naquele círculo. Ui meu Deus, caraças, tu estás a partir do momento que há uma ideia, a ideia por si só... sentes ali no corpo. A ideia por si só não pode ser um refrão, ou pelo menos quando aparece. Tu estás a quebrar o refrão da época. É isso que os grandes partidos... Amigo, canta o refrão connosco. Não vais cantar a tu... agora estás armado em cantautora. Estás armado em cantautora. É que depois o refrão também se acagaça. A cagaça porque começam... Mas há outras formas de cantar... Mas nós nunca chegamos a um ponto em que temos uma discussão séria, seja sobre o que for. O que interessa é o ruído, não é? O ruído e o Bruno Nogueira e essa malta toda. O que interessa é o barulho, é falar sobre não assuntos, é estar ali a... Mas assim falando de episódios, daqui a pouco é este o episódio que eu vou lançar até, antes do outro. É este o episódio que eu vou lançar. Este começou assim à bruta, nós nem dissemos o que é que estamos aqui a fazer. Nós nem sabemos o que é este bocado que estamos aqui a fazer, não é? Assim, episódio. Estamos a inovar no mundo do podcastismo. É um interlúdio. O que é que faz falta no mundo dos podcasts? Eu não sou um excelente ouvinte de mas podcasts, assim das coisas que hoje
penso, isto fazia falta, era. No que é que humor, faz falta? no humor, Faz o que é que faz falta? Faz falta menos Animar a coisas, malta, em princípio, Animar não a é? malta também. Faz falta de estarmos a fazer menos podcasts, em princípio, não é? Mas olha, posso dizer antes o que é que há em excesso? Pessoas a falar de si próprias, mas isso é um bocado como na literatura. É a autoficção e é o autopodcast. Eu acho que há em demasia o autopodcast. E mesmo quando tem convidados, é tudo sobre. Mesmo os convidados fazem autopodcast no podcast dos outros que estão a fazer autopodcast. É tudo uma farsa. Sim, é uma farsa gigante. Se estavas preparado para isto. Este também é uma farsa. Este também é uma farsa, sim. Nós todos somos uns farsantes. Não sei. O que é que tu achas que faz falta no mundo do podcast? Ou o que é que há demasiado? Ok, se calhar já. Um podcast lançado por Luís Montenegro. Um Luís Montenegro a falar. Um Conselho de Ministros em podcast. Faz falta. A vermos que afinal eles não decidem nada. Se eu tivesse à disposição todos os meus meios, todos os meus meios, né? Que eu não tenho meios nenhums, por isso. Tu tens à disposição todos os teus meios. Ou seja, é isso a que falar. O que tu tens aí são todos os teus meios. De mim para mim, eu punho obstáculos, por isso, nem isso. Eu tenho de requisitar os meus meios a mim próprio, por isso, nem isso é verdade. Interna, nem às vezes é o mais difícil. Nem isso é verdade. Porque ela diz, Roberto, será que não quer? Depois há parte de mim que não. E depois a democracia tem este lado chato, não é? Travanca tudo. A ditadura, como a nossa. Decide-se e faz-se, não é? Decide-se e faz-se, e depois isto é porcaria, mas o que é que há demasiado. Sim, eu sou partidário dessa ideia que fala-se muito no eu, mesmo quando parece que não é. Isso é aplicável na literatura, em teatro, estamos todos hipnotizados pelo eu. Não conseguimos sair da esfera do eu. E mesmo na conversa há isso, e depois há outro fenómeno que é, eu tenho vindo a questionar se já não tenho caído nessa esparrela algumas vezes e se há uma forma de sair e não voltar para lá, que é, há uma confusão reinante no mundo do podcast. Falo em Portugal porque dos outros vou picando, mas não tenho esse conhecimento profundo. Confunde-se conversa com tagarelice. Se não conseguires fazer a distinção entre uma coisa e outra, depois há um grande equívoco. A conversa nasce com a ideia de querer ouvir o outro. Querer ouvir o outro e com base naquilo que ouves não está nenhum caminho decidido, é por aí que vais. E eu não noto que isso seja um eixo definidor naqueles podcasts portugueses, de humor ou não, que se intitulam de conversa. Não me parece. O que há são dois monólogos que volta e meia se cruzam. Se eu me desse ao trabalho, ou outra pessoa se desse ao trabalho, ou várias pessoas se dessem ao trabalho para estimular o trabalho em Portugal, podíamos ter vários podcasts com base naquele grande podcast. Porque o facto de dizer isto ou o contrário não tu vais ter, afeta. a outra pessoa vai ter o seu discurso já leva. Exatamente. Por vezes por simpatia ou com medo da oposição, que isso é o tal medo da crítica, a pessoa até dá ali uma espécie de gostei do teu ponto de vista, mas sei como se nada fosse. A forma como nós lidamos com a crítica também me parece... acho que não sabemos lidar mesmo com a crítica. Não, parece que é daquelas verdades insufismáveis. Seja o português, seja o humorista, português ou não sabemos mesmo lidar com a crítica. E a maioria queixa-se, nunca tendo sido violentamente atacado por uma crítica, pois, tendo, por exemplo, o caso da Joana Marques, quando escrutina humoristas. Isso ainda não é bem uma crítica à séria. Sim. É só o que há. É só o que há. Porque se fossem... Dando sim, porque mas ela não está a criticar não. O conteúdo humorístico, ela continua a criticar aquilo que ela critica nas outras pessoas, é a mesma coisa, ou seja, não é por eles serem humoristas que ela muda o foco. Mas mesmo só esse eixo de criticar aquilo que a pessoa faz, mesmo aí dava para ir muito mais longe. Claro. Se alguns desses humoristas apanhassem uma figura que nos é cara, como por exemplo daquelas que estão presentes, os mortos, preciso de outros meios para trazê-los cá, mas por exemplo o Diogo Vaz Pinto, se um humorista apanhasse aqueles lençóis de crítica do nem ia entender, na verdade. Mas caso se desse ao trabalho, chamava intérpretes e poetas amigos. Punha no chat GPT e dizia, olha, traduz-me esta merda como se fosse o Pedro Chagas Freitas a escrever isto. Desculpa lá. O gajo ficava 6 meses em coma. Não aguentava. Porque esta fantasia se generalizou.
Porque estamos muito confortáveis com algumas fantasias de que a comédia está melhor, de que isto nunca foi melhor, nunca foi mais autêntico, nunca chegamos ao âmago de o que é isso da autenticidade, o que é que... Andamos aqui a usar palavras, mas nunca nos importamos. Nunca as concretizamos, não é? Nunca as concretizamos, nunca percebemos na a verdade, fragilidade. na verdade, está melhor há cada vez mais gente a viver da comédia, há mais dinheiro a circular por aí em termos de... Pronto. É nesse sentido que está melhor para mais gente. Não é? Mas não nunca vemos os pássaros mortos em relação à comédia. Exato. Nunca vemos. Filmar um armazém de pássaros mortos já não dá um armazém, portanto, já dá uma ilha. E assim que tu te aproximas, por exemplo, naquele episódio onde focámos na série Ruído. Estás a dizer que nós estamos a colmatar falhas do mundo do podcast? Achas que... Acho que sim. Parece-me que pelo menos esse... Colmatámos, nós colmatámos e acho que demos assim algum pontapé de saída e uma vontade para que outros dissessem também outras coisas, parece-me. Tive vários comentários, mas aí expõe algo da nossa sociedade e algo do humorista. O humorista parece-me que é um caso mais premente porque ele gosta de puxar do estandarte que diz tudo, é da liberdade de expressão, mas há sempre os dois patamares, que é o discurso oficial e o discurso oficioso. E parece-me pobre que surge uma série como a do Ruído e, pelo menos na primeira fase, toda a gente se tinha juntado, isto é a melhor coisa. O humor nunca esteve tão bom. O humor nunca esteve tão bom. E eu tive que ouvir aquilo espaçadamente, pior ou melhor, a opinião surgiu logo no início, mas pensei, tem calma, sim, amadurece, vê isto paulatinamente com olhos inquinados, porque vais-te apegando à tua ideia, mas tentei mesmo assim, o que é que isto tem de bom? E tem coisas boas, mas depois está ladeado de muita gordura, e mesmo o bom é um bom que tu tens, é um bom que tu deste muitas abébias. Por exemplo, nos livros. Eu já não posso dar abébias, mesmo entre os livros bons, mesmo aqueles podcasts, por exemplo, o Humor à Primeira Vista escuda-se sempre nos números, num tom elogioso ou num tom... eu recordo num episódio qualquer em que o Chega foi trazido à baila e houve ali uma espécie de sucessão de espantos. Ninguém estava à espera que o Chega chegasse aqui. E ninguém estava à espera... enquanto jornalista é expectável que tu estejas um bocadinho mais à frente dos outros para não seres sistematicamente surpreendido com o relativamente óbvio. Se o jornalista é sempre apanhado de surpresa, então, para fechar no assunto do podcast, creio que eu acho que falta perdermos o medo. Falta mesmo perdermos o medo. E há livros, sei lá, A Charca do Manel Biver, em que tu percebes, este gajo está a dar uso à liberdade de expressão. Faz falta olhares com olhos impiedosos para uma obra de arte, mesmo que seja um artista que tu admires, um poeta qualquer que tem uma obra fabulosa, e depois há um livro que é medonho e tu não vais fazer de conta que aquilo não existiu. Se fores leitor daquele livro e se de alguma forma, nem que seja por hobby, a tua cena é comentares o livro ou dizeres uma cena, não faças de conta que isso não existiu. A mesma coisa com certos comediantes, não é? Sim, eu sinto que agora que estás a dizer isso, que na música isso acontece com mais facilidade. Uma banda lança um álbum e alguém diz, este álbum é uma merda todo também, não é? Isto não tem nada a ver com o que estes gajos fazem, para onde é que esta gente está a ir? Ou seja, há uma maior inclinação a ser crítico quase trabalho a trabalho com uma banda, que não sei se um álbum, mas uma música ou uma coisa qualquer, do que propriamente com... Eu acho que com escritores, então, a cada obra que sai do Afonso Cruz cai o mundo. Eu não leio um livro bom do Afonso Cruz há mais de 10 anos. Nem sei se não é mais mesmo. É verdade, bom ao nível... Ou então lá está. Ele tem o que em estatística se chama um outlier. Tem ali um livro que é esse realmente muito bom, saiu-lhe, foi um engano, foi um equívoco, e ele está ali num patamar e eu não o posso comparar com esse livro. Tenho que comparar entre livros que estão ali num outro patamar. Mas é isso, porque depois as pessoas assumem ali uma... chamado... acho que... Não sei se vou dizer bem o nome. O Chesterton. Aquele sim, que... Sim. O Homem que era Quinta-feira. O Homem que era Quinta-feira. E outros ensaios. Ele tem uma frase... A ideia é mais ou menos esta, que... Não,
É pena que desses escritores, por exemplo, um escritor muito bom às vezes só precisa de um livro. Só precisa de um livro. E se esse livro for muito bom, se for muito bom, carrega às vezes a obra toda. E pelo facto de carregar a obra toda, depois trará eventualmente um livro muito mau. E pelo facto desse livro muito mau é facilmente acessível durante muito tempo, se for um daqueles autores que podemos chamar eternos, grande parte da obra, ainda que vá sendo depenada aos poucos, mas o grosso da obra vai se mantendo e dentro da qual um ou outro mau. E o lado negativo é que vai sempre haver um gajo que vai olhar para a obra toda e vai pegar no livro pior. Este foi o grande livro do gajo. Um escritor mais criterioso é só publica aquilo mesmo, é que não pode haver falhas. Eventualmente há sempre subjetividade, mas seja como for, é mais criterioso, em contraste, por exemplo, com o Afonso Cruz, não é? que me parece que ao longo do tempo perdeu o critério e é uma máquina de ou tomou tomou uma decisão que se calhar foi mais vantajosa a outro nível qualquer, financeiro ou... E eventualmente, não sei se te recordas, olha, o último livro que eu li do Afonso Cruz já li há muito tempo, aquele livro de pequenas crónicas sobre livros. Livros de Deixa Memória Não Me Falha. Aqui tem algumas ideias, mas são ideias muito espapassadas, muito diluídas. Outras já muito batidas, na verdade. Mas eventualmente haverá uma pessoa... Claro, para quem leu aquele livro, referência. Às tantas é o melhor livro da vida dele ou o melhor livro do Afonso Cruz. Claro, claro. Mas aí tu tens de pôr sempre em perspectiva com aquilo que conheces. Se calhar o ruído, se for a primeira coisa que tu viste do Bruno Nogueira, se calhar vais achar interessante. Ou se calhar eu acho o contrário, mas pronto. Eu acho que se for o primeiro choque com a obra do criador, acho que sais decepcionado. E já dizia o outro senhor, faz falta animar a malta. Às vezes até nós próprios aqui neste podcast temos esquecido às vezes de animar a malta. Do humor, mas o governo o humor, eu acho que tem... O humor de rir, não é? Como diz um amigo meu, é o humor de rir, mas não há só humor de rir. Mas aí vou citar um grande filósofo da nossa praça, o Gustavo Santos, a comédia tem de ter humor. Por exemplo, faz falta podcasts que citem Gustavo Santos. Falta sermos mais críticos. Não pensarmos só nos números, não é? No que isto que estamos a fazer vai trazer não sei o quê. Tentarem conversar com pessoas diferentes de não as habituais que isso na verdade, olha, o Alvin vai conseguindo fazer isso num programa que tem muita história, que tem muitos anos. Ele vai conseguindo, claro, ele faz as duas coisas, traz pessoas habituais, traz de repente um convidado que nunca ouviste falar de uma depois se resolve bem ao nível da entrevista é outra conversa, mas nessa escolha acho que são bastante nesse aspecto diversificados. Não há muitos, assim que eu me recordo, não consigo, mesmo supondo que são boas pessoas para levar a podcast, mas há pessoas que rodam todos os podcasts, 20, 30, 40 podcasts, a pessoa vai se esvaziar, não vai chegar a um ponto em que já não... E eu às vezes noto que está tudo a dizer as mesmas coisas, mesmo em podcasts de humor. Estas últimas 2 semanas, carradas de temas que eu já ouvi outros a dizer exatamente do mesmo ângulo, exatamente com as mesmas palavras, e não sei, às vezes isso angustia-me. De repente estás a falar de uma coisa que toda a gente já falou, já há séries sobre isso, tu não usas como ponto de partida para depois adicionar mais qualquer coisa, ou uma análise assim um bocado mais funda, nem que seja de unir as coisas. Não, é só um bloco que já foi falado em diversos formatos e nós somos sempre vítimas do nosso tempo. Nós, por muito que esperneemos, eu por muito que queira não posso sair do século XXI e para o XVIII. Exato, a correr por esta estrada, até só paro no século XVIII. Ias sentir também ao nível do odor, malta e dificuldades sanitárias que te iam transtornar. Eu nesse sentido sou muito uma pessoa do meu tempo. Não me vejo a viajar para o passado e questões de casa de banho, não sei. Não condeno isso e nem condeno a paixão. Não parece, não é? Com este aspecto não parece que ligo muito, mas até... Sim, não está na capa, não é? Sim, a higiene não vem logo, mas está cá. Mas e noutra perspectiva, o que é que está assim fresquinho e bom? Para não sermos só pessoas que dizem mal, que eu também acho que somos muito essas pessoas. O que é que está fresquinho e bom? Eu tenho estado a gostar muito, eu estou a ler muito paulatinamente as fábulas do... Agora estou mais a incidir no Christian Andersen. Esse autor recente, esse autor jovem que saiu agora, jovem, não é? Que soltou jovem. Agora esse... Mas podia dizer os irmãos Grimm que estão ali para trás. Mas pertence tudo a essa
como é que às vezes histórias aparentemente tão simples fecham conceitos tão densos. Por exemplo, neste livro aqui, Contra o Progresso, o Zizek vai buscar a roupa do Imperador, que nós já falámos aqui, o cabrão surgiu depois. Copiou, basicamente foi para os mesmos lados até. Aquilo tem muito das possibilidades de nos movimentarmos em sociedade. E às vezes perdemos em histórias aparentemente mais complexas, mas às quais não conseguimos aceder. Tá? É tudo um verniz muito espesso. É ali um caramelo de bagaço. Não é que nós não conseguimos adentrar. Isto tem uma referência a um podcast que há de sair possivelmente depois. Vais optar por este, é certo. Sim, isto entretanto está outro. Que é possível. Mas eu estou a gostar muito de esse livro das fábulas. Eu acho que é mesmo, é preciso recuar mesmo até o que é contar uma história. Não precisas de muitas páginas, 1, 2, 5, 10 páginas, tu consegues contar uma boa história. O que eu às vezes noto no sentido oposto, seja num ensaio maior, seja num romance, podia ter menos, metade, menos 50 páginas. Esse é um sentimento muito frequente. Esta dificuldade em. Porque às tantas tu sentes que é o contrário. Tu não sentes. Esta pessoa teve necessidade de escrever mais. Tu sentes. Não. Esta pessoa não quis escrever menos. Esta pessoa quis estar aqui a empatar-nos mais uma data de tempo sem trazer nada, sem trazer mais espessura numa determinada fase. Às vezes podes escrever mais por um exercício de estilo, de trazeres qualquer. Não é o caso. Outros 2 livros que li, gostei. Disse no outro episódio. Agora é só referências, vocês têm que esperar pelo próximo episódio. Isto agora é ao contrário. Este foi gravado depois, mas aparece primeiro. Estou a fazer callback a uma coisa que ainda não existe, não é? Isto é que é rasgar. Isto é que é disrupção no humor. Callback ao inexistente. Eventualmente, porque atualmente há uma cronologia, mas envolvidos uns tempos, essa cronologia é desfeita. Sim, até porque há plataformas onde este podcast por acaso não está, em que aparece ao contrário. Aquilo acaba o episódio e ele não começa o mais recente, começa o anterior. Portanto, Castbox, aquela coisa, sabes qual é que é? Não está, então temos que pôr aí. Temos que pôr. O técnico disto, onde é que está a nossa equipa? Não sei o quê. Em relação àquele livro do Humberto Eco, O Limite da Interpretação, tirei muito pouco, mas depois li mais outros 2 dele, esse aí tirei alguma coisa. O outro era uma espécie de ensaio em que ele conversa com o escritor e o tema, aquilo são várias entrevistas transcritas, que é muito engraçado quando os escritores, filósofos, aquilo que tu quiseres chamar, chegam a uma determinada idade, cansam-se de... Bom, olha, vamos fazer umas entrevistas, grava-me isso, sim, grava-me isso, que isto está a gravar. Nos filósofos isso é bué comum. Há ali uma idade a partir da qual estou-me a lixar para escrever livros, eu vou fazer palestras, vocês transcrevam as palestras, isto sai como livro. E vai doer, porque vocês não só vão ter que escrever o que eu disse, como interpretar o que eu disse, vai doer bastante ao gajo que tiver que fazer. Mas nos nossos escritores ainda não chegou a moda, ainda não chegou a essa moda. O livro, se a memória não falha, não contem já com o fim dos livros. Okay. Eu ouvi a referência a esse livro num documentário sobre ele, mas nunca li. Acho que ainda estamos na primeira década dos anos 2000. Ou seja, todos estes problemas que nós agora já sabemos para onde é que eles vão, estavam ali no início. A questão de, se na internet há ali uma certa ingenuidade no Humberto Eco, de achar... Parece que conhece o homem, pá, no Eco. Uma ingenuidade no Eco. A ingenuidade tirada do contexto também não deixa de ser poeticamente irrepreensível, o que acabei de dizer. Ligado ao Humberto, aí já começa a mostrar um certo pretensiosismo. Ele refere-se lá, há lá uma passagem onde eles estão-se a referir à acessibilidade a certos acontecimentos e depois adentro na questão do ditador, e o Humberto acreditava à época que íamos atravessar uma época em que o ditador seria multi-escrutinado, seria impossível o ditador, ou as variações do ditador, de esconder alguma coisa. E é engraçado como acertaram em muito, mas nós somos sempre ingênuos em relação a alguma coisa, não é? Nós somos sempre o tal turista num determinado assunto. Exato. Algumas das apreensões tinham razão de ser. Estavam a falar do livro, e o livro, visto como tecnologia, é mesmo uma tecnologia do caraças.
daquelas tecnologias perfeitas, como é referido no livro, como a colher ou a roda. Assim que foi inventada, já não há maneira de fazer nada melhor. Nada melhor, é. Não há hipótese. Né? Sim, há tentativas, não é? Mas não consegues, mas não há nada melhor que o livro. E já se decretou a morte do livro várias vezes. E ele eventualmente vai morrer, mas não é no sentido de, olha, isto aqui, enquanto coisa para ser vista, não é acessível. E até posso fazer este exercício contigo, já fiz isto com a minha namorada, ele não gostou, isto era uma ideia para stand-up, e agora vou-te pôr em causa que é a melhor forma de contar uma piada, que é, tem atenção que isto vai ser uma piada. Há uma parte do livro, para dar o contexto, foi daí que eu comecei a engendrar esta ideia, que estavam a falar da obsolescência das tecnologias, num período muito curto, CD, cassete, disquete, DVD, ou seja, tudo desapareceu e entretanto, se quiseres ter acesso a isto tudo, tens de ter um sótão com os dispositivos, tendo em conta, supondo que aquilo funciona tudo. O livro, suponho que isto também era alvo de alguma obsolescência desse nível. Sei lá, tu abrias o livro e de repente as páginas estavam em branco. Já tinham saltado. E depois tu... passavas a folha, folheavas e era sempre o mesmo texto. Estava bloqueado. E está obsoleto. Tu tinhas de fazer... assim que descobrias que o equipamento... E de repente viravas uma folha, aparecia-te um pop-up, não é? Epá, deixa lá ver que eu quero quer saber se a Ana Carnina se mata, se não se mata. Caralho, meu, tiram lá esta porcaria daqui. E a minha namorada não se riu nada e disse, não, mas as pessoas não vão... Eu também acho que as pessoas não vão... mas achei muita graça de imaginar que um livro fosse salvo do mesmo tipo de obsolescência que, por exemplo, é o smartphone. Não é? Tu chegas a um ponto que isto é só um calhau. É só um calhau. Isto quando eu comprei era a cena, isto era o scroll, era suave. De repente começa a haver ali atrito, não é? Parece que não anda. Esse é um livro. O outro livro também aconselho é também do Humberto Eco, grande amigo Eco, a história dos sítios imaginários, se a memória não falha. E é um livro ligado à história da arte e esta demanda do homem na busca louca por um sítio perfeito. Começas pelo paraíso terrestre, mas a partir do momento em que o casal do Gênesis é expulso do jardim terrestre, do Éden, tu percebes que o homem vai tentar sempre encontrar algo que se assemelhe está sempre à procura de qualquer coisa que se assemelhe. Podes depois ir para a Atlântida, podes ir para eu digo sempre mal, qual é aquela ilha que o Camões disse, além da Trapobana, é? Trapubana. Olha, não vou arriscar. Ou seja, isso também é uma ilha mítica que não chegou a existir, mas pertence a este universo de ilhas tipo Atlântida, Lemúria ou Lémura, não sei, tal. Este conjunto de ilhas que o homem tentou alcançar com vista. Se chegarmos aqui, é tudo perfeito. O homem tenta muito, não é? Olha, a Atlântida está para aqui, vamos. Não há. Então vamos para, como os nazis, era os hiperbóreos, inspirados no anticristo do Nietzsche. Vamos encontrar aquilo. Não há, porra. Nunca chegam. Já houve um historial de ilhas que não existem, se calhar paramos com isto. E vamos, mas eu acho que mas agora... é porque as ilhas que existem estão cheias de... também é um callback. Também era um callback. Faz um callback ao próximo episódio. As ilhas que existem estão cheias de roupa da fast fashion. Mas é muito fixe perceber esse lado do homem que está sempre a perseguir a perfeição. E quando descobre que a perfeição não existe, parte sempre para outra versão dessa ilha ou desse jardim inicial, que pode ser o Éden, que bem vistas as coisas, o Éden já é a degenerescência do jardim celeste. Ou seja, estamos sempre de degenerescência em degenerescência. Qualquer dia, dê-nos uma macieira qualquer. Falaste uma macieira. Uma foto, dê-nos uma foto de uma macieira. Mas o homem está sempre a fugir à realidade. É a mesma cena. O homem... Há um episódio... que há aquele grupo de histórias, uma delas, se calhar mais conhecida, aparece nas Mil e Uma Noites, o Sinbad, quando eles atracam numa ilha e depois põem fogo e depois descobrem que a ilha afinal é um bicho muito grande. Há uma variação desta história na Irlanda, um grupo, mas essa é historicamente registada. Houve, numa altura, não sei de precisar o século,
um grupo de monges irlandeses que partiram, todos bêbados em princípio, Claro. que partiram para tentar encontrar uma ilha dessa. E pá, e o mais fascinante, está algures no Oceano Atlântico, estava um grupo numa embarcação frágil, um grupo de monges bêbados à procura de uma ilha que não existe. E lá está, são homens, não é? O homem sempre nessa busca porque não se sabe lidar consigo próprio, não é? E com o mundo que o rodeia. E olha, e do nada produziu-se mais qualidade de áudio e acaba por ser um bocadinho visual também, não é? Um dos podcasts já em termos de visual mais bonitos, não é? Que anda por aí também. Quando é que a SIC pega nisto e nos contrata? Eu não sei, ou Expresso, não é? Aquelas coisas que... o Observador, quando para o Observador precisávamos ter um bocadinho mais... Eu acho que as pessoas com a minha barba não têm, as pessoas com a minha barba não podem estar no Observador, acho. Há lá alguém com este tipo de aspecto. Não. Mas o Observador não me apanhou desprevenido, mas de um momento para o outro, e um momento para o outro é entre aspas, foi-se tornando uma coisa também... Sim, mas está a tentar ser mais jovem, não é? Ou seja, na mesma... Não sei. Mas um jovem radical, não é? É um jovem radical, radical, mas não radical daquele tipo do... O radical antigamente que praticava skate. É um radical de fanatismo, não é? Sim, é um radical de índole política. Pronto, é preciso eles terem espaço, não é? Porque eles já têm tanta dificuldade em espalhar a sua palavra, não é? E mais Exato, não dissemos o nome neste episódio. Mais um episódio de muitas emendas e nenhum soneto, com Roberto Gamito e Júlia... Não, e Daniel Cruz. Mantens o nome? Mantém. Okay. É um nome que é bonito. Olha. Gosto de pessoas decididas. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.